Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 17. Ao ser assunto aos céus, nosso Senhor e Salvador Yeshua dera uma ordem para os seus talmidins. Deviam eles agora ser portadores das boas notícias a respeito da redenção e salvação. E assim sendo, emissários partiram primeiro à Judéia. Porém agora Shaul e Silá iam muito mais além. Levavam sim a Torá a todos, mas também levavam a Shuá, ou a salvação, por intermédio do Filho de Elohim. Porém, o grande inimigo de todas as coisas saudáveis também agia, e agia com astúcia dentro da casa de Elohim. Pois muitos dos que ouviam estas boas novas eram principalmente os Yehudins, e assim se fez em Tessalônica. Essa cidade situa-se próximo às cidades de Anfípolis e Apolônia, cidades essas pertencentes à Federação Grega. Ora, estando como de costume nas sinagogas, anunciavam a respeito das boas novas de salvação a todos os Yehudins, e assim foi durante 3 semanas, onde grande debate a sucedeu, em que Shaul defendia a divindade de Yeshua, bem como seu ministério e também a sua ressurreição redentora. E assim sendo, muitos creram, mas grande era a multidão de gregos que creram em seu testemunho. Porém, por sua grande inveja, pois eles mesmos não atraíam para o templo e para seus costumes aquela multidão, porém, Yeshua agora fazia o que deles era cobrado. Estava sendo a eles pregada a lei e o testemunho. Ao perceberem que não havia desculpas para sua religião fria e sem frutos, agora esses Yehudins opositores levantam suas vozes para semear discórdia entre os moradores da cidade. E se valendo de contato com alguns homens de má índole, foram até a casa onde os emissários estavam hospedados. Era a casa de Yashon, ou Jazão. Era este bispo da Carral de Tarso, consagrado pelo próprio Shaul. Sua história fora cheia de desafios e milagres divinos, pois quando, ao fundar a Carral de Corfu, ele e seu auxiliador Sosípatro converteram muitos goïms para a causa dos Yehudins messiânicos. Porém, naquele momento, via-se ele cercado de uma enfurecida multidão que tão somente queriam entrar em suas casas e arrancar à força Shaul e Silá de seu interior, para que assim fossem mortos, pois segundo eles, esses 2 emissários não passavam de agitadores que agora chegavam àquela cidade tão somente para ensinar costumes àquele povo que não pertenciam a eles. Não bastando isso ainda, estavam a anunciar a chegada de um novo rei que não César, mas segundo eles, alguém por nome de Yeshua. Arrastaram então para Yashon e mais alguns para a presença dos magistrados, para que estes o julgassem tal como queriam, porém não havendo encontrado neles culpa alguma, o soltaram. E assim se fez. Logo ao anoitecer, então essa Carral agora envia os emissários a Bereia, e lá chegando foram eles para a sinagoga, pois este era sempre o seu ponto de partida. E assim se fez. Porém algo muito positivo aqui acontece, pois ao ouvir as novas da salvação, as receberam de bom grado. Porém, nunca deixando de comprovar e confrontar as afirmações ditas por Shaul com suas escrituras sagradas, e não tendo o que desabonasse tal mensagem, muitos creram e converteram-se ao messianismo. Porém, algumas mulheres da linhagem aramaica e também muitos homens, como já era de se esperar, mais uma vez o inimigo levanta-se e envia aqueles Yehudins de Tessalônica agora para Bereia, e ali para estragar de vez os planos do proselitismo, e incitando as multidões, o cercaram. Porém a própria Carral pediu para que Shaul fosse em direção ao mar, e assim ficaram como eles, Silá e Timóteo. Alguns da Carral foram com Shaul e foram para Atenas, mas retornaram agora para trazer Silá e Timóteo. Enquanto ficaram a Shaul em Atenas, ele mesmo ficou deveras triste, pois via tamanha idolatria entre aquele povo,
Tanto era o trabalho que nas sinagogas debatia ele com os hebraístas e também com os gregos, e também ensinava todos os dias na praça. Alguns filósofos contendiam agora contra ele. Eram eles os epicureus. Estes seguiam a Epicuro, filósofo grego que morreu no ano de 270 a.C. do Messias. Criam eles que a felicidade era o maior presente ou bem da vida, sendo ela a única fonte de libertação do sofrimento e do medo. O outro grupo eram o dos estoicos. Estes, seguidores do filósofo grego Zenon, que morrera no ano 265 a.C. do Messias. Este ensinava que o mais alto objetivo do ser humano era viver com sua razão e praticar a virtude que consiste em dominar as paixões, em não sentir-se atraído pelo prazer e em não deixar ser vencido pelo sofrimento. O interessante é que ambos os ensinamentos hoje são base para o cristianismo ocidental, pois bem sabemos que isto é o que pregam os cristãos, de que devemos nos abster de qualquer prazer e também perseverar no sofrimento. Assim sendo, e dominando as paixões, fatalmente, encontraria-se a paz interior. Estranhamente podemos verificar tal doutrina unida hoje na cristandade, pois assim muitos ensinam e doutrinam a outrem, dizendo que o sofrimento nos é imposto por força maior e de que nos é ilícito obter qualquer tipo de prazer. Também que, dominando nossas paixões carnais, seremos mais felizes. De maneira alguma nos contrapomos a tais doutrinas, haja vista que estas são deveras úteis para o crescimento da alma. Porém, a questão aqui é: fomos nós doutrinados por filosofias pagãs? Ou, de fato, essas filosofias conquistaram maior conhecimento através de alguém maior? Nada, porém, é mais significativo do que a história de nosso Salvador. E esta, sim, é de fato necessária de se fazer ouvir. Para eles, tais ensinamentos eram muito diferenciado e curioso. Não conseguiam entender a magnitude de tais palavras e, assim sendo, arrebatam Shaul então para Areópago. É uma espécie de prefeitura da cidade de Atenas. E ali, reunidos com a alta cúpula daquele município, indagam e almejam por maiores esclarecimentos dessas boas novas de salvação, pois, como sempre foram, eram muito atentos às novidades. Começam agora o emissário de Elohim a lhes desenhar toda a explanação, e como ele mesmo bem disse, havia percebido a quantidade infindável de deidades a qual estes adoravam. Mas aqui surge uma questão deveras interessante, pois que ao passo que possuíam muitas imagens e estátuas espalhadas por toda a cidade, pôde ele, Shaul, também perceber que ali havia um pedestal e logo acima deste, absolutamente nada, senão somente uma plaqueta com a seguinte inscrição: Al Elohai desconhecido. Tão magníficos são os caminhos do Eterno, que mesmo não querendo ou fazendo ideia de quem ele era e sempre há de ser, em todos os cantos do planeta sempre vai haver algum indício de sua nobre presença. Agora, interpelando sobre o inefável trabalho de Elohim, Shaul o descreve como sendo o criador de todo o mundo, desde a mais simples criatura até as mais altas montanhas, pois como sendo Adonai de todas as coisas, e todas fez e todas rege com exímio cuidado. Porém, ele mesmo não habita em qualquer templo, em qualquer era que tenha sido feita por mãos humanas. Ele mesmo não é servido por tais mãos como se necessitasse de algum favor ou de qualquer favor humano, pois todas as coisas são dele. Pois que, ao contrário, é ele quem nos provê a vida e respiração e todas as coisas que nós, seres criados, necessitamos. E sabemos de nossa necessidade de vida. E ele também o sabe. E sabendo dessa necessidade, nos fez com um único sangue que hoje habita todo o planeta. Ele mesmo assim quis e permitiu para que pudéssemos buscá-lo e assim sabermos que ele está perto de nós, pois estamos nele. Por ele existimos, e somente por sua vontade não arbitrária
mas soberana. E assim mesmo, os poetas daquela mesma nação também acreditavam. Ora, sendo nós mesmos criaturas dele, não devemos achar que sua imagem seja parecida ao ouro, ou à prata, ou a qualquer pedra esculpida por homens, pois ao fazê-lo, tiramos de nosso Criador e Senhor toda a sua onisciência, onipotência e também onipresença. Pois ele mesmo tudo pode, tudo vê, e em todos os lugares está. Pois assim diz o salmista: para onde fugirei de sua presença? Porém, o maior de todos os seus atributos ainda é a misericórdia. E assim sendo, não levará em conta o tempo em que passaram não sabendo dessas informações. Porém, a mensagem mais cabível para todos agora seria: arrependam-se de seus erros, pois agora é chegada a hora em que ele reunirá todos os povos e nações para o grande dia do julgamento de toda a carne, e o fará através daquele que ele mesmo enviou. E a prova é, pois ele mesmo foi ressurreto dentre todos os mortos, como sempre fora pregado por toda a nação helenista. E como prova, através dos saduceus, eles mesmos nunca acreditaram na ressurreição humana, pois somente 2 locais lhes eram doutrinados como sendo o ponto final para a vida humana, sendo o céu ou o Hades. Por isso mesmo, muitos desdenharam desta palavra divina, porém, ainda alguns creram, e dentre eles, Dionísio, um membro da prefeitura, e também Damares, e ainda muitos outros mais.